Capítulo 39. Com as mãos trêmulas, soltei a adaga e saí do colo dele. Rastejei para trás, incapaz de desviar o olhar da expressão de choque que pairava sobre as suas feições. Sinto muito, sussurrei, sem saber muito bem por que lamentava. Eu não sabia por que minhas bochechas estavam úmidas. Será que era sangue? O sangue dele? Ele olhou para mim. Você está chorando. Um fio de sangue escorreu do canto da sua boca. Eu estava mesmo chorando. Não tinha chorado desde que vi Victor morrer. Mas agora as lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto me levantava com as pernas bambas. Eu me afastei dali. Não sabia o que estava fazendo nem para onde ia. Mas cheguei até a porta. Estava aberta. Sinto muito, repeti, tremendo. Ele soltou uma risada engasgada e úmida, enquanto se inclinava para a frente e apoiava a mão no chão. Não, engasgou ele. Não sente, não. Mas eu sentia muito. Eu me virei, cambaleando às cegas, até a passarela vazia que se conectava a outra porta no final. O ar úmido e frio entrava pelo muro aberto, mas eu mal senti. Eu não tinha nenhum plano. Não fazia a menor ideia de como sair do forte. Segui adiante. No meio da passarela, foi como se o interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. Todo o horror e a tristeza cessaram, e o instinto assumiu o controle. Respirando pesadamente, abri a porta e desci correndo pelas escadas estreitas. Depois saí por uma porta aberta para a neve. Por um momento, fiquei impressionada com a beleza dos flocos de neve que caíam lentamente. Uma fina camada já revestia o chão e cobria as árvores nuas. Era tão silenciosa, e tudo estava limpo e intocado. Uma voz vinda de dentro do forte me fez entrar em ação. Disparei pela grama coberta de neve, correndo na direção da floresta. Bem no fundo da minha mente, eu sabia que não estava preparada para empreender uma fuga. As roupas que eu vestia eram finas demais, mesmo se não estivessem quase em frangalhos. Eu não fazia a menor ideia de onde estava ou para onde iria. Podia haver vorazes naqueles bosques. Certamente havia descendidos. Também podia haver lupinos, certamente capazes de rastrear os meus movimentos. Mas corri mesmo assim, com as solas finas das botas deslizando no chão empoeirado da floresta. Corri porque eu apunhalei. Eu apunhalei no coração. Ele já devia estar morto a essa altura. Eu o matei. Deixei escapar um soluço entrecortado, conforme a neve que caía se misturava às minhas lágrimas. Ah, deuses, eu tive que fazer aquilo. Tudo a respeito dele, a respeito de nós. Era uma mentira. Tudo. Eu tive que fazer aquilo. Eu tive que... Não houve nenhum aviso, nem som, nada. Um braço envolveu a minha cintura, me pegando no meio da corrida. Dei um grito quando os meus pés escorregaram debaixo de mim, mas não caí. Fui puxada para trás e bati contra um peito duro e quente. Meus pés balançaram a uns 30 centímetros do chão. O choque roubou o ar dos meus pulmões. Soube quem era antes mesmo que ele dissesse alguma coisa. Era aquele cheiro exuberante de especiarias e pinho. Foi a explosão de angústia repleta de raiva e incredulidade que espelhava a minha, vinda por meio dos sentidos que eu não tinha fechado. Pela primeira vez, desde que eu conheci, as emoções o dominavam e, por conseguinte, a mim também. Aquele que me apertava contra si não era Hawke porque me apaixonei tão perdidamente. Não era o guarda que jurou me proteger com a própria vida, e que agora puxava os meus cabelos e jogava a minha cabeça para trás. Não era o hálito quente de Hawke que acariciava minha garganta exposta. Era ele, Príncipe Castiel Danir, de Atlântia, o Senhor das Trevas. Um Atlante, ao contrário de um lupino ou de um ascendido, não pode ser morto por uma adaga no coração, rosnou ele, puxando a minha cabeça ainda mais para trás. Se queria me matar, você devia ter mirado na minha cabeça, princesa. Mas pior ainda, você esqueceu. Esqueci o quê? Que aquilo foi verdadeiro. Então ele atacou. 2 rajadas gêmeas de dor ardente atingiram meu pescoço, fazendo com que meu corpo inteiro tremesse. O ardor me invadiu, me deixando paralisada com a sua intensidade. Eu não consegui me mexer.
Não consegui nem gritar de dor. O braço ao redor da minha cintura era como uma morsa de ferro conforme ele chupava com afinco o ferimento que as presas haviam criado. Eu me sacudi, de olhos arregalados, quando toquei em seu braço. Cravei as unhas ali. O ardor e a pressão profunda e impressionante contra minha garganta, conforme o meu sangue fluía livremente de mim para ele, desestabilizaram todo o meu organismo. O grito iminente subiu pela minha garganta, apesar de toda a dor. E então, em uma questão de segundos depois que ele afundou as presas em mim, tudo mudou. A dor intensa virou outra coisa, algo arrebatador de um modo totalmente diferente. Uma nova dor irrompeu dentro de mim, aquecendo meu sangue, como se cada parte de mim estivesse se enchendo de lava derretida. Meus olhos arregalados ficaram cegos quando o calor tomou conta do meu peito e do meu abdômen, se acumulando no vão entre minhas coxas. A boca dele sugou a minha garganta novamente, e dessa vez, aquele puxão foi direto para o meu âmago. Meu corpo estremeceu com uma onda de excitação. Ele gemeu, apertando o braço ao meu redor, e eu senti duro e grosso. Agarrei seu braço quando a tensão se contraiu dentro de mim. Sem aviso prévio, ele arrancou a boca do meu pescoço, me soltou e eu cambaleei para frente, quase caindo. Tremendo de confusão e com um desejo ainda desperto dentro de mim, eu me virei para ele. Ele estava postado a vários metros de mim, com o peito ofegante, os olhos arregalados, os lábios manchados de vermelho. Ergui a mão e a levei até o pescoço. Senti um calor úmido nos dedos. Dei um passo para trás. Não acredito nisso, disse ele, passando a língua pelo lábio inferior. Seus olhos se fecharam por um breve instante, enquanto ele estremecia, deixando escapar um ronco que me fez lembrar dos lupinos. Ele ergueu as pestanas e suas pupilas estavam tão dilatadas que somente uma faixa de âmbar era visível. Mas já deveria saber. Antes que eu conseguisse entender o que ele queria dizer, ou o que aconteceria em seguida, ele estava em cima de mim, se movendo tão rápido que não conseguia acompanhá-lo. A boca dele colidiu na minha, enquanto ele enroscava a mão nos meus cabelos e me segurava pela cintura. Eu não estava sendo beijada. Eu estava sendo devorada. Senti o gosto do meu sangue em seus lábios e na sua língua. Senti o gosto dele. Não sei muito bem quando retribuí o beijo. Será que foi depois de alguns segundos? Ou desde o instante em que sua boca tocou a minha? Não sabia dizer. Tudo o que sei é que estava ávida por ele. Não importava se fosse certo ou errado. Eu o queria. Foi por isso que não lutei quando ele me deitou no chão. O contraste da neve fria nas minhas costas com o calor do seu corpo, no meu peito, me fez arfar. Acho que ele não ouviu em meio aos beijos ávidos, e eu me dei conta de que ele estava se segurando quando me beijou todas as vezes antes. Agora, ele não escondia mais quem era. Ele balançou o corpo no meu, enquanto deslizava a mão pela minha cintura até o quadril. Nós nos movemos juntos, tensos e ofegantes. Ele prendeu meu lábio inferior com os dentes. Senti uma pequena mordida e ele estremeceu gemendo, assim que provou o gosto metálico. Interrompendo o beijo, ele ergueu a cabeça para olhar para mim. Diga que quer isso. Seus quadris continuavam pressionados contra os meus. Diga que precisa de mais. Mais, sussurrei, antes que eu pudesse pensar sobre o que estávamos fazendo, o que tínhamos feito, quem ele era. Obrigado, porra, rosnou ele, e então colocou a mão entre nós dois e puxou o cós das minhas calças. Ele puxou com força suficiente para levantar os meus quadris. Os botões se soltaram, voando para a neve ali perto. Deuses, murmurei. Ele soltou uma risada curta e áspera, quando empurrou a minha calça para baixo até que uma perna estivesse completamente livre, com o tecido preso no outro tornozelo. Você sabe que essa camisa não tem mais conserto, não é? O quê? O som do pano rasgado foi a única explicação. Abaixei o queixo e me deparei com os meus seios. Ele também os estava encarando, puxando as próprias calças enquanto examinava as manchas de sangue seco ao longo do meu abdômen, e depois subindo até os meus mamilos entumecidos. Vou matá-los, sussurrou ele. Vou matar aqueles desgraçados. Não achei que ele estivesse falando sobre as velhas cicatrizes. E em seguida não achei mais nada. Ele me beijou, quando se acomodou em cima de mim, no meio das minhas pernas, e então as coisas aconteceram. Dessa vez,
Não houve uma sedução lenta nem carícias e beijos prolongados. Houve uma pontada de desconforto, que logo deu lugar ao prazer pulsante, e não sobrou espaço no meu corpo, na minha mente, ou entre nós dois para que houvesse algo além do que sentíamos. Éramos só eu e ele. O gosto do meu sangue e do dele nos lábios e aquela necessidade que eu não entendia muito bem. Ao nosso redor, a neve caía mais pesada entre as árvores, encharcando as costas dele e os meus cabelos enquanto nos agarrávamos. Havia apenas os sons dos nossos beijos molhados, dos nossos corpos se unindo e se separando, e dos nossos gemidos. Um beijo longo e demorado se seguiu, e então ele deslizou a boca da minha até o queixo e depois mais para baixo, roçando os lábios e aqueles dentes afiados sobre a minha garganta. Os gestos dele provocaram um arrepio que percorreu a minha espinha quando ele parou em cima de mim. Será que ele ia me morder novamente? Em vez de medo, senti uma onda de calor perverso. A dor das suas presas havia sido breve, e o que veio depois? Apertei os ombros dele, perdida demais para me perguntar se não devia querer que ele fizesse aquilo, distante demais para pensar nas consequências se ele quisesse. Senti a sua língua contra minha pele, circulando e lambendo a marca sensível que ele havia deixado para trás. Então, ele levantou a cabeça. Viu seus olhos por tempo suficiente para perceber que as pupilas tinham se contraído antes que ele baixasse os cílios e sua boca fosse de encontro a mim outra vez. Em seguida, ele retomou o movimento. Recuava e empurrava os quadris, rolando o corpo enquanto brincava com meu seio. Ele se movia devagar, tão preguiçosamente que eu me sentia como se estivesse sendo exaurida. Estremecia embaixo dele, deslizando a mão pelos seus cabelos úmidos de neve. A tensão estava aumentando de novo, até que não consegui mais aguentar os seus movimentos lentos e comedidos, aquela sarrada provocante. Levantei os quadris, tentando incitá-lo a se mover mais rápido, mais fundo. Mas ele se conteve até que eu gritei e puxei seus cabelos. Ele meio que riu e meio que rosnou quando levantou a cabeça. Sei o que você quer, mas... Com o coração disparado e fora de controle, eu me contorci sob o peso dele. Mas o quê? Quero que você diga o meu nome. O quê? Os quadris dele continuaram se movendo em círculos insanamente lentos. Quero que você diga o meu nome verdadeiro. Entreabri os lábios e respirei fundo. Ele parou mais uma vez, com os olhos luminosos. É tudo que eu peço. Tudo que ele pedia já era muito. É um reconhecimento, disse ele, girando o polegar. É admitir que você sabe muito bem quem está dentro de você. Quem você deseja tão ardentemente, mesmo sabendo que não deveria. Mesmo que você queira não sentir o que sente. Quero ouvir você dizer o meu verdadeiro nome. Você é um cretino, sussurrei. Ele repuxou um canto dos lábios. Algumas pessoas me chamam assim, mas esse não é o nome que estou esperando ouvir, princesa. Eu queria me negar a fazer aquilo. Deuses, como eu queria. O quanto você me quer, Poppy? Perguntou ele. Segurei os cabelos dele com força conforme empurrava sua cabeça para baixo. Houve um lampejo de surpresa naqueles olhos brilhantes. Muito, rosnei. Vossa Alteza. Ele abriu a boca, mas eu levantei as pernas e as passei ao redor dos seus quadris, com a intenção de deixá-lo deitado ali, mas não tinha previsto que o movimento faria quando eu voltasse. Mergulhei por completo na sua extensão, nivelando o corpo dele com o meu. Meu grito emendou com o gemido dele quando coloquei as mãos sobre o seu peito. Deuses, a plenitude era quase demais para mim. O peito dele também afava sobre as minhas mãos. Sabe de uma coisa? O quê? Encolhi os dedos do pé dentro das botas. Não preciso que você diga o meu nome, disse ele, com os olhos semicerrados. Só preciso que você faça isso novamente, mas se não começar a se mover agora, você vai acabar me matando. Deixei escapar uma risada assustada. Eu não sei o que fazer. Algo se suavizou nas feições dele, embora a urgência brilhasse através das réstias dos seus olhos. Só se mexa. Ele levou as mãos até os meus quadris. Me ergui alguns centímetros e me trouxe de volta para baixo. Um som profundo irrompeu dele. Desse jeito. Não dá para fazer nada errado. Como você não aprendeu isso ainda? Eu não sabia muito bem o que ele queria dizer com aquilo, mas imitei o movimento.
subindo e descendo enquanto a neve caía sobre a sua camisa. Minha mão escorregou, fazendo com que eu me inclinasse para a frente. Um ponto fundo dentro de mim foi tocado, provocando ondas de um prazer intenso. Desse jeito, ofeguei. Ele apertou os meus quadris, exatamente desse jeito. A cada movimento dos meus quadris, aquele ponto era tocado e mais raios de felicidade percorriam o meu corpo. Antes que eu percebesse, eu me movia com mais rapidez em cima dele, e sabia que ele estava me observando quando fechei os olhos e joguei a cabeça para trás. Sabia que o seu olhar estava fixo nos meus seios e no lugar onde nos encaixávamos. E aquele conhecimento era demais para mim. A tensão começou, me estraçalhando. Gritei conforme estremecia, contorcendo o corpo em espasmos, enquanto raios intensos de êxtase me atingiam. Ele se moveu, me rolando de volta debaixo dele e empurrando os quadris contra os meus. Sua boca reivindicou a minha, enquanto o seu corpo fazia o mesmo, colidindo contra mim e dentro de mim, até que o prazer pareceu atingi-lo mais uma vez, com uma ferocidade surpreendente, enquanto ele parecia perder todo o controle. Ele moveu o corpo imenso sobre o meu, e em mim, até que pressionou com mais força, o grito abafado pelos nossos beijos conforme estremecia. Não sei quanto tempo ficamos ali debaixo da neve, com o coração e a respiração demorando a se regularizar, enquanto eu o segurava pelos ombros, com a testa dele encostada na minha. Depois de algum tempo, eu me dei conta de que o polegar dele se movia distraidamente ao longo da minha cintura. O calor da paixão esfriou e, no seu encalço, havia confusão. Nada de arrependimento, nem de vergonha, apenas confusão. Eu não entendo, sussurrei com a voz rouca. Não entende o quê? Ele mudou de posição em cima de mim. Nada disso. Como foi que isso aconteceu? Estremeci quando ele começou a se levantar. Ele parou, com as sobrancelhas franzidas. Você está bem? Sim. Sim. Fechei os olhos enquanto ele permaneceu parado por alguns momentos, antes de se deitar ao meu lado. Tem certeza? Perguntou ele. Assenti. Olhe para mim e me diga que não está machucada. Abri os olhos e olhei para ele. Ele estava apoiado sobre o cotovelo, parecendo não se dar conta da neve que caía à nossa volta. Eu estou bem. Você estremeceu. Eu vi. Sacudi a cabeça sem conseguir acreditar naquilo. O meu dom era totalmente inútil, já que eu sentia coisas demais para me concentrar, de modo que não podia nem trapacear. É isso que eu não entendo, a menos que eu tenha imaginado os últimos 2 dias. Não, você não imaginou nada. Ele estudou o meu rosto, enquanto eu piscava para tirar a neve dos cílios. Você gostaria que isso que aconteceu agora não tivesse acontecido? Eu poderia mentir, mas não menti. Não. E você? Não, Pop. Detesto que você precise perguntar isso. Ele desviou o olhar e flexionou a mandíbula. Quando nós nos conhecemos foi como... não sei. Fiquei atraído por você. Eu podia tê-la sequestrado naquela ocasião, Pop. Podia ter evitado muito do que aconteceu depois, mas eu perdi a noção das coisas. Toda vez que você estava perto, eu me sentia como se já a conhecesse. E acho que sei por quê. Ele disse aquilo como se fosse a resposta de como tínhamos ido de eu apunhalando no coração para nós arrancando a roupa um do outro. Tremi no ar frio e úmido quando sacudi a cabeça outra vez. Sermos atraídos um pelo outro não explicava nada disso. Você está com frio. Ele se levantou com um movimento suave, fechou as calças com o único botão que restava e então estendeu a mão para mim. Precisamos nos abrigar desse clima. Precisávamos mesmo. Bem, eu precisava. Ele provavelmente não. Levando em consideração que podia ser apunhalado no peito e ficar bem alguns minutos depois. Coloquei a mão na dele e declarei o que eu achava que ele precisava se lembrar. Eu tentei matar você. Eu sei. Ele me ajudou a me levantar. Não posso culpá-la. Fiquei parada ali, atordoada, enquanto ele se abaixava e puxava as minhas calças para cima. Não? Não. Eu menti para você, traí você e participei da morte de pessoas que você amava, disse ele,
listando os motivos como se fosse uma lista de compras. Estou surpresa que tenha sido a primeira vez que você tentou me matar. Continuei encarando. E duvido que seja a última. Ele repuxou os cantos dos lábios para baixo, quando tentou prender as calças e descobriu que os botões estavam em algum lugar no chão, cobertos de neve. Droga, murmurou ele, pegando a minha camisa. Estava rasgada bem no meio. Ele agarrou os lados e os juntou como se isso fosse consertar alguma coisa. Praguejou de novo, desistindo. Então, estendeu a mão e puxou a própria camisa por cima da cabeça. Toma. Fiquei parada ali, imaginando se estava sofrendo com a perda de sangue ou de felicidade pós-orgasmo. Talvez uma combinação de ambas as coisas, pois não conseguia acreditar naquilo. Você não está bravo? Ele arqueou uma sobrancelha quando olhou para mim. Você ainda está brava comigo? Eu não precisava nem pensar sobre isso. Sim, eu ainda estou com raiva. E eu ainda estou com raiva por você ter me apunhalado no peito. Ele deu um passo na minha direção. Levante os braços. Eu levantei os braços. Aliás, você não errou meu coração. Você o acertou em cheio, continuou ele, colocando a camisa por cima da minha cabeça e puxando-a para baixo sobre os braços rígidos. Foi por isso que demorei 1 minuto para alcançá-la. Você demorou mais do que 1 minuto. Minha voz saiu abafada quando a minha cabeça ficou presa por um momento, no meio da camisa antes de sair do outro lado. Ele repuxou um canto dos lábios conforme ajeitava a outra manga para baixo. Demorei uns 2 minutos. Olhei para a camisa e vi um rasgo irregular bem na frente. Não se alinhava com meu peito, mas com meu abdômen. Olhei para o seu peito nu. Havia uma ferida ali, com a pele rosada e rasgada ao redor. Sentindo o estômago revirar, sacudi a cabeça. Vai sarar? Vai melhorar daqui a algumas horas. Provavelmente antes. Sangue Atlante. Sussurrei e engoli em seco. O meu corpo começa a se curar de feridas não letais imediatamente, explicou ele. E eu me alimentei. Isso também ajuda. Eu me alimentei. Levei a mão até a garganta, para as 2 pequenas feridas que pareciam já ter começado a sarar. Uma leve pontada de prazer pulsou através do meu corpo. Afastei a mão. Vai acontecer alguma coisa comigo por você se alimentar? Não, Pop. Eu não bebi o bastante e você não bebeu o bastante de mim antes. Você provavelmente se sentirá um pouco cansada mais tarde, mas só isso. Voltei a olhar para o ferimento dele. Está doendo? Quase nada, murmurou ele. Eu não acreditei nele. Pousei a mão no seu peito, a alguns centímetros do ferimento e tentei usar o meu dom. Agucei os sentidos. Ele ficou muito quieto. A angústia que sempre sentia estava lá, mais intensa e forte do que antes, muito embora ele tenha conseguido controlá-la em algum momento. A sensação não dominava mais, porém, havia um tipo diferente de dor ali, quente, dor física. A ferida iria até sarar, mas doía e não era superficial. Fiz o que podia sem nem pensar. Tirei a dor dele, ambas as dores, e não pensei nas praias do mar de Strode. Pensei em como me senti quando ele estava em mim, se movendo dentro de mim. Isso só me deixou ainda mais confusa. Ele pousou a mão sobre a minha e, quando olhei para cima, vi que as rugas de tensão ao redor da sua boca tinham desaparecido. Havia admiração nos olhos dele. Eu já deveria saber. Ele levou a mão manchada com o nosso sangue até a boca e beijou os meus dedos. Saber o quê? Perguntei, tentando ignorar como aquele gesto deixava o meu coração sobressaltado. O motivo de eles a quererem tanto que a transformaram em donzela. Não entendi muito bem o que ele estava dizendo, mas isso podia ter mais a ver com meu cérebro enevoado do que com qualquer coisa. Venha. Ele puxou a minha mão e começou a andar. Para onde vamos? Agora? Vamos lá para dentro nos limpar e... Ele parou de falar e deu um suspiro quando se deu conta de que eu estava segurando a lateral da calça para mantê-la no lugar. Antes que eu soubesse o que ele ia fazer, ele me pegou e me segurou nos braços, junto ao peito, como se eu não pesasse mais do que um gatinho ensopado. E pelo jeito encontrar umas calças novas para você. Eram as únicas que eu tinha. Vou arranjar calças novas para você. Ele seguiu em frente. Aposto que uma criança não se importaria de vender as calças em troca de algumas moedas.
Franzi as sobrancelhas. A boca dele era macia, e um leve sorriso surgiu em seus lábios quando ele se desviou de um galho caído. E depois disso? Perguntei. Vou levar você para casa. Meu coração parou de bater pela 100ª vez naquele dia. Casa? Eu não esperava que ele dissesse aquilo. Vamos voltar para Macedônia? Ou para Cassodônia? Nenhuma das duas. Ele olhou para mim, cheio de segredos, e em seguida abriu um sorriso largo que me deixou sem fôlego. Ele tinha mesmo 2 covinhas, uma em cada bochecha, e percebi porque só dava pequenos sorrisos. Vi as 2 pontas afiadas dos caninos. Vou levar você para Atlântia.